A gente ouve dizer pelos espíritos que não há como fugir do mergulho interior de olhar para a sua própria sombra. Por que, se isso é o melhor a fazer, fugimos tanto para o outro lado? Fugir da própria sombra? O mergulho interior, olhar para si próprio. Mas tem medo de quê? Da própria sombra. É. De encontrar o quê? De encontrar aquilo que não está bem resolvido dentro de si. Que são as pedras. Aonde os filhos não querem pisar. São as feridas que os filhos não querem que toca. Aí depois o filho chega no terreiro e pede aos falangeiros, pede a equipe de algum para abrir o caminho. Pede a equipe para abrir as portas, para abrir as janelas, para trazer oportunidade. O orixá pede e nós vamos verificar.
Se engana que vai na praia para se divertir. Muita demanda fica ali na beira da praia. O Caboclo Gumberamá também cuida para os filhos não se afogar. Protege as embarcações. Protege os marinheiros. Os marujos, meu filho. Ajuda os comerciantes a abrir os caminhos e tudo que faz um movimento que envolve as praias e também os rios, porque os rios também desaguam no grande oceano. Perceba, meu filho, que todo rio corre para lá. É, realmente. Todo rio vai levando a sujeira para a beira da praia, que é o grande oceano, grande transmutador, agente da vida, porque as águas da chuva levam para o rio, que deságua nas praias. Porque senão os filhos não daria conta de sobreviver nas cidades. Então, um grande ciclo. E eu tenho duas mães. Eu tenho a mãe Manjá e tenho a mãe Oxum. Certo. Duas da água. E o rio corre para o mar. E depois o mar volta para a cidade através da chuva. E depois corre para o rio. É uma perfeição tão grande que até hoje eu fico admirado com a magia da própria natureza, que ainda o ser humano não compreendeu. Não aprendeu a respeitar as forças da vida, as forças do universo, porque ainda não aprendeu a se respeitar, nem a si próprio. Quando cada um se harmonizar, vai harmonizar o todo que está na sua volta. Essas são as palavras da minha mãe, minha Manjá. Tá certo. Então, seu Beramar, de que forma o orixá regente ou os orixás regentes influenciam nas suas decisões sobre o que fazer e quando fazer? Olha, meu filho, como você mesmo disse, os orixás, porque essas forças ainda não compreendidas pelo ser humano, ela se integra a tudo, a própria natureza humana. E essa força, que é a força da vida que mora no meu coração e no coração de todos os nossos irmãos, elas ordenam quais os movimentos que nós temos que fazer. Mas dentro da falange vai se subdividindo. E essa subdivisão tem os chefes que vão recebendo ordem do alto e vai passando. Cada caboclo Gumberamá toma conta de uma cidade. Mas também corre para as outras, mas ficamos numa cidade. Cada cidade litorânea tem um regente.
tem um chefe. E tem, ó, nós chamamos ele de general, que vai descendo, cabo, tem o soldado, tem o coronel, vai subdividindo. Tem muitos filhos que não fazem ideia nem a dimensão do trabalho que nós fazemos para manter essa organização. Caboclo Ogum Beira-Mar, quando vem na Umbanda, vem para levar. Caboclo Ogum Beira-Mar vem girando, vem soprando. Caboclo Ogum Beira-Mar vai girando, puxando todos os pensamentos dos filhos que chega no terreiro. Vai girando, puxando com as ondinas, os pensamentos que acumulou durante a semana, vem puxando as doenças e leva tudo para o mar, para ser transmutado com a ajuda do companheiro Sete Onda. Com as ondinas, com a sereia. É o trabalho em conjunto. Então existe os orixá que coordena toda essa falange, que não só a Caboclo Ogum Beira-Mar vai resolver os problemas, mas é todo um conjunto. O senhor falou um pouco sobre elementares. Muita gente sabe que os espíritos se valem dos elementares para realizarem suas tarefas. Elementais. Qual é o perigo ou a vantagem de um ser humano ativar essa força para benefício próprio ou para a ajuda do próximo? Veja bem, os elementais são energias puras da natureza que o ser humano deu forma. São as ondinas, sereias, os silfos, salamandra, gnomo, tem também até fada. E tem outras também do folclore dessas terras. São seres puros que não têm distinção do bem e do mal, não tem esse discernimento. Existem alguns companheiros, alguns irmãos que se utilizam dessas forças para benefício próprio ou para prejudicar outros irmãos. E toda força da natureza que o filho utiliza para benefício próprio, para prejudicar alguém, esse filho vai ter que corrigir. Vai ter que, como vocês dizem, encaminhar essa força para o fluxo natural. Acima desses elementais, tem algumas forças que vocês conhecem como devas, similares ao que vocês chamam de anjo, que coordenam esses elementais. Quando o filho utiliza mal essa força, esse deva se volta contra quem o fez. Os agentes da justiça divina se encarregam de fazer a cobrança, resolvendo e sanando todo o mal que foi feito, causando o desequilíbrio. Vocês, seres humanos, conhecem aquela concepção bem e mal, não é mesmo? Isso.
nós conhecemos a concepção de equilíbrio. Equilíbrio. O equilíbrio é uma coisa que o filho sente dentro de si. Você não sente quando uma coisa está certa, quando uma coisa está em desequilíbrio? Sim, senhor. Então, meu filho, isso que guia o que é certo e o que é errado. Porque bem, mal, ou até mesmo certo e errado, são conceitos muito limitantes, um pouco pobre, mas que foi necessário. Nós, agentes que atuamos tanto no seio da Umbanda quanto em outros cultos, utilizamos muito a força dos elementais para tudo. Não apenas Caboclo Ogum Beira-Mar, mas desde a criança ao preto velho e principalmente os Exus, que são grandes manipuladores de correntes astrais que contêm um grande manancial das forças dos elementais. Numa gira, por exemplo, meu filho, Exu vai na frente, Ogum vai atrás. E quando trabalhamos em conjunto, utilizamos as forças dos elementais. Utilizamos muito as ondinas para poder limpar o astral, principalmente das correntes, das cargas emocionais que se acumularam ao longo de uma semana ou de muitas vidas. Porque os filhos são assim, vão se sobrecarregando e uma hora estoura. Senhor Beira-Mar, o senhor certamente conhece vários terreiros da Umbanda que aqui se diz Umbanda popular. O senhor pode falar um pouco dos bastidores da Umbanda e como age o Ogum Beira-Mar quando se predispõe, quando vai trabalhar nisso? O que ele faz desde a hora que começa, um pouco antes da gira começar, até um pouco depois dela terminar? Certo. Bastidores da Umbanda. As forças de Ogum vai na frente para dar o caminho. A tropa de choque, vocês conhecem como os Exu, que pegam as cargas mais pesadas. Os Ogum vão correndo atrás. Ogum Beira-Mar, Ogum Sete Onda, Ogum Megê, Ogum Matinata, Ogum de Ronda. Cada um tem uma função. Nós, conhecidos como Caboclo Ogum Beira-Mar, mesmo não estando incorporado em nenhum filho, cada trabalho nós estamos presentes no início, igual eu falei pro filho. Quando Ogum Beira-Mar chega girando, surrupiando, tá puxando toda a energia que está no ambiente, soprando, né? tá centralizando ela com a força, e fixamos muito a mente, trazendo as forças das águas salgadas. Acumulamos toda a energia em um determinado ponto, geralmente no centro do terreiro, aonde tem os fundamentos, e ali rapidamente conseguimos levar através das correntes e de outros instrumentos que aqui não posso falar, com a ajuda das forças das caboclas de Yansan. Não tem aquele ponto que fala que tem duas ventarolas? Isso. Uma é Yansan, outra é Manjá. É. São forças complementares. Então o sopro leva toda essa carga para o mar.
E existem determinados pontos e momentos chaves na gira, porque cada trabalho que vai sendo feito, cada conversa que ocorre na assistência, meu filho, gera novas formas, pensamentos, não é verdade? Verdade mesmo, hein? Então a nossa função é coordenar cada uma dessas situações, trabalhando em conjunto com os elementais e também com outras falanges. Nossa função é de tempo em tempo, naquele local, naquele curto espaço de tempo, trazer essas energias para as águas para serem transmutadas. Porque, repito, muitos filhos que vão se banhar nas águas da Mamãe Oxum, nas cachoeiras, nos rios, nos mananciais, estão descarregando as suas energias para então chegarem na praia. Assim como também aqueles filhos que tiram determinado tempo do seu ano para ir para a praia, nem que seja para molhar os pés, estão descarregando grandes quantidades de energias acumuladas que poderiam até mesmo gerar enfermidades no seu corpo transitório chamado físico, que é uma casca que puxa todas as energias dos demais corpos para ele. Então, a nossa função, meu filho, não se limita apenas ao terreiro. Tem muitos caboclos Ogum-Beramar que não trabalham em terreiro incorporado, mas que faz todo esse trabalho de limpeza também nas ruas, nas encruzilhadas. As encruzilhadas são grandes pontos aonde se acumulam grandes quantidades de energia. Os Exus, durante o momento que vocês estão repousando, estão trazendo as energias em cada encruzilhada. Algumas dessas energias que ficam demandadas nas encruzilhadas são energias que poderiam até mesmo causar enfermidades mentais, depressivas e físicas dos filhos. Algumas dessas energias são transmutadas com as forças que levam para as águas. Outras forças, e orixás e caboclos, quebram essas energias com a força do vento, da chuva, principalmente através do fogo e do trovão. E todos os dias os filhos sujam novamente toda a atmosfera aonde vive como encarnado. Por isso que tem muitas formas no lugar que vocês chamam de umbral. São criações da própria mente doentia de cada um dos filhos, através da má notícia nos meios de comunicação, através do rádio, através da fofoca, através da pornografia e outras formas aonde os filhos se comunicam e se conectam mentalmente. Então, como a gente pode colaborar para que vocês realizem aquilo que é o trabalho de vocês e possa já, além de trabalhar para corrigir as nossas falhas, trabalhar já para a regeneração do planeta? Primeira coisa, meu filho, vou voltar lá para o começo.
da conversa. Melhorar por dentro, depois para melhorar por fora. Não adianta vir com conversinha pra cima de caboclo com beira-mar ou qualquer companheiro que faz parte da nossa falange ou que são marujos, marinheiros, Exu da praia. Tem outros companheiros também que dariam uma lista enorme. Não adianta ficar pedindo, ficar orando, se não consertar por dentro. Tem que arrumar por dentro, meu filho. Tem que ter disciplina, acima de tudo, humildade, caridade, não apenas com os pobres e os necessitados, mas sim consigo mesmo. Ter a caridade consigo e com quem está mais próximo, que é a família. Porque o que eu vejo hoje, meu filho, são filhos batendo e agredindo a própria mãe, o próprio pai. O total desrespeito desses também com seus filhos. Não adianta você dar um prato de comida para quem está sozinho e passando frio na rua, se você não faz ao menos um carinho em alguém que está próximo de você. Violência gera violência. Você não tampa um buraco e esquece de outro. Tem que prestar atenção, meu filho. Quando o senhor fala tem que prestar atenção, e a pessoa que vive de ansiedade, vive de expectativa e vive de medo que o amanhã vai faltar e ela precisa fazer alguma coisa para evitar isso, como ela ouve esse seu chamado de ter que prestar atenção? Veja, meu filho, independente de ser católico, umbandista, evangélico, muçulmano, quimbandeiro, não importa. A palavra foi pregada e se espalhou por todas as partes do mundo. É amar a si e o próximo. É isso que está resumido. Todo o ensinamento está resumido os preceitos crísticos que se espalhou e propagou sobre todos os cantos. Mas ainda tem filhos que relutam e resistem, como aqueles jovens revoltados. Não aceitam viver em harmonia com essa força poderosa cósmica. Mas para esses foram dadas muitas oportunidades. E o atual momento que vocês encarnados que estão vivendo na Terra, quanto para nós que trabalhamos em outra dimensão, ouvimos o som, meu filho, das trombetas anunciando não o fim do mundo e o fim dos tempos, mas anunciando o exílio de várias e vários irmãos, o que é uma pena, para outras direções desse grande corpo universal, aonde ficarão milênios até conseguirem quebrar esse ódio, esse vandalismo, essa, como que vocês chamam, meu filho? Aqueles jovens rapazes revoltados. Mágoa. Não, meu filho. Indisciplina. Como que você chama uma pessoa que não tem disciplina? Arroaceiro. Faceiro.
Mas não é esse termo, mas os filhos entenderam. Wanda. São revoltados consigo mesmos. E é uma pena. Mas o grande corpo universal é um exemplo do próprio corpo físico humano. Quando existe uma coisa em desequilíbrio, não expulsa. Não expulsa? Não expulsa o que está dentro. Como assim, senhor? Você coloca uma ferpa no dedo. O corpo não expulsa? Sim. Pois então. Entendeu? Sim. Porque a vibração dessa região do universo é uma. E ela vai expulsar toda e qualquer tipo de energia e de consciência que não está na mesma sintonia. Ou seja, não é questão de escolha, é questão de equilíbrio, é questão de naturalidade. Tem que prestar muita atenção nisso que Caboclo Ogum Beramá está falando, para não ter erro. Não existe privilegiados, não existe santinho e mauzinho. Cada um vai estar aonde a sua vibração está afim. Se o filho gosta de tomar umas cachaça, gosta de festa, não vai ter amigo assim? Vai. Sexo. Não vai transitar no local assim? Vai procurar. Então, é Vai pra... gravitar para aqueles lugares. não... Agora veja, meu filho. Eu não tô aqui, nem você, nem ninguém tá pra julgar o que é certo e o que tá errado. É a lei da física, né? Mas chegará um tempo aonde essa região do universo não vai estar mais compatível com esse tipo de coisa. Entendi. Como a gente descobre a vibração que estamos e se vamos poder permanecer nesse planeta quando se tornar mundo de regeneração? Veja, meu filho, primeiro temos que desmembrar alguns conceitos. Regeneração não é de um dia para o outro. Atualmente, o momento que os filhos estão vivendo, nesse grande cenário dessa região do universo, vocês estão vivendo uma vida aonde o véu que cobre toda a mentira está se abrindo. Por isso que está acontecendo tanta coisa, tanto escândalo. Porque precisa do escândalo para movimentar as energias. E veja, meu filho, não vai abrir a cortina de uma vez, porque senão pode levar um grande susto. Então esse cenário vai se prolongar ainda por algum tempo. Todo podre, tudo que está escondido, está sendo trabalhado para ser mostrado. Não é apenas, note, no cenário político e econômico, mas é todo podre também que está na família, que está no casamento, que está na amizade. Esse momento no qual os filhos estão vivendo, nada ficará escondido, viu, meu filho? Nada. Nenhuma mentira. Tudo que está em volta vai começar a se mostrar. Tudo que é verdadeiro vai ficar. Tudo que é bom vai ser mostrado também. Agora, toda mentira, toda ignorância vai ser iluminada e vai ser mostrada. Cenário de regeneração, isso faz parte. Transição, para ela ocorrer, veja, meu filho,
como ser iluminado com pequenos pontinhos preto. É iluminado por completo? Não. Não é mais bonito, tudo limpinho, tudo higienizado? Tudo que está escondido vai aparecer, viu? Esse é um recado para cada filho. O momento que está agora, faz as pazes. Pede desculpa, vai atrás de quem te feriu e quem tacou pedra. Porque é inevitável. E veja, vai atrás. Agora eu vou parar por aqui porque essa parte já extrapolou um pouco que eu vim falar, tá bem? Sim, claro. Nesse assunto, né? Isso. Vamos mudar de assunto. Ô, seu caboclo, então fala pra gente aí, pra esclarecer, por que as pessoas acreditam que a energia de caboclo índio é diferente da energia de caboclo cavaleiro, que é vocês, e se isso é real, que deveria haver de verdade outra falange para vocês que é a de caboclo? O que é caboclo? Então, muita gente acredita que a falange de caboclo se refere aos índios que uma vez eram índios na terra. Não, veja. Caboclo. A palavra se denota isso. A pagelança aos indígenas que aqui estavam. Nesse grande terra chamada Brasil. Não apenas aqui, mas em todo grande oceano e além. Caboclo, meu filho, é uma energia, é uma vibração que vem de uma forma diferente de uma criança, de um Exu e de um preto velho. Caboclo, o filho imagina. Vou usar um termo aqui pejorativo. Imagina um ferro que não é torto, que é ereto. Agora imagina esse ferro vibrando constantemente. Agora sinta esta energia desse ferro vibrante e ereto. Caboclo vibra. E quando vem na terra, vem de forma ereta. Vem cortando e quebrando as energias que estão em volta. Para ser caboclo, meu filho, tem que ter prumo, tem que ter respeito, tem que ter aquele sentimento de honra. Por isso que tem muito caboclo que bate no peito, por isso que tem caboclo que vai para cima, porque tem moral espiritual para ser dessa forma. Então, caboclo é essa energia, essa vibração que se entrecruza com outras vibrações de outras linhas. Então você vai encontrar caboclo de Oxóssi, caboclo e cabocla de Oxum, de Emanjá, de Ogum, de Xangô, assim como outras falanges também, que algumas são desconhecidas para os filhos. Porque o que vocês conhecem como falange que trabalha na Umbanda, meu filho, é só um pouco. Porque o mundo espiritual é muito mais amplo, muito maior do que os filhos imaginam. Eu, Caboclo Ogum Beramar, não venho aqui falar com vós, Messê, e com os outros filhos, apenas no nome da Umbanda. Filhos têm que entender que Caboclo
vai proteger, vai abrir o caminho, vai ir atrás de todo filho que precisa, independente de qual linha e qual religião que segue. Os filhos têm que abrir a mente e entender que tanto os Exu como os preto velho, as crianças, os caboclos, estão militando e trabalhando para o todo, a serviço do equilíbrio do todo. Não é apenas de uma religião, não é apenas de um terreiro. Cada um tem a sua função, mas nós estamos trabalhando no todo. Existem alguns companheiros, sim, que têm mais afinidade com determinada religião, com determinado grupo. Mas na minha concepção de Caboclo Ogum Beira-Mar, estamos militando por todo. A gente ouve dizer pelos espíritos que não há como fugir do mergulho interior de olhar para a sua própria sombra. Por que, se isso é o melhor a fazer, fugimos tanto para o outro lado? Fugir da própria sombra? O mergulho interior, olhar para si próprio. Mas tem medo de quê? Da própria sombra. É. De encontrar o quê? De encontrar aquilo que não está bem resolvido dentro de si. Que são as pedras. Aonde os filhos não querem pisar. São as feridas que os filhos não querem que toca. Aí depois o filho chega no terreiro e pede aos falangeiros, pede a equipe de Ogum para abrir o caminho. Pede a equipe para abrir as portas, para abrir as janelas, para trazer oportunidade. O orixá pede e nós vamos verificar. Meu filho, Senhor. quando você vai no terreiro pedir alguma coisa, tem algumas coisas que dá para fazer de imediato. Outras, nós começamos a observar os filhos durante algum período de tempo. O filho é preguiçoso, não gosta de trabalhar, só pensa em si mesmo. Tudo isso e mais um tanto é levado em conta. E aí depois o filho chega então novamente no terreiro e vai pedir pro Exu. O Exu também vai verificar. Quantas vezes eu já não rondei alguns lugares, visitando uns filhos, aí tinha um Exu de outro terreiro, tinha um caboclo de outro terreiro, todo mundo sondando e vendo. Reunimos, conversamos e tirando a conclusão. Qual o caminho que nós vamos dar para o filho? O filho gosta muito de ficar na frente da televisão? Não, senhor, nem quero. Não, tô falando esse exemplo, meu filho. Ah, tá certo. Então vamos dar um jeito de tirar a televisão dele. Ah, vocês conversando lá. Claro. Vamos dar um jeito de tirar essa televisão, de tirar esse computador. Isso. Vamos dar um jeito de dar um prejuízo ali pro filho se movimentar. Nossa. E aí o filho não tem tempo para perder com televisão,
com computador, com celular, aqueles aparelhos que fica mexendo, que são tudo cópia de coisa do lado de cá. Já está ultrapassado, né? Já está ultrapassado para nós que vivemos do lado de cá. Sim, senhor. Se engana você encarnado que acha que espírito não sabe de nada, de tecnologia, que é ignorante. Eita. Tudo que existe aí nesse mundo antes surgiu do lado de cá. Mas veja bem, vamos tirar então a televisão para esse filho parar e pensar nele mesmo, para ele se refletir. O filho tá correndo muito de moto, sai ultrapassando todo mundo, querendo bater o coco Empinando. e passar pro lado de cá. Vamos tirar a moto do filho, vamos quebrar ela e vamos mandar o filho pro hospital para ele repensar um pouco a vida dele. Aí ele vai ter tempo. Olha, É dura minhas palavras, muito dura essa palavra. mas é o que acontece. Diz que o caboclo não tem amor, onde já se viu o caboclo de Umbanda de Luz mandar alguém para o hospital. Explica para as pessoas, essa família. Mandar pro hospital, porque senão o filho vai acabar se matando. Não olha pra dentro de si. Filho, tem muito filho que acha que caboclo passa a mão na cabeça dos filhos. A gente passa a mão, meu filho. Mas se for para corrigir, nós corrigimos. Certo. Seu caboclo, ajuda a gente a compreender essa diferença na ação de vocês na nossa vida, que a gente vê como maldade, quando na verdade é algo que vai ajudar o nosso espírito a avançar mais ainda, por mais que pareça que ele deu uma estagnada ali. Veja, eu vou dar um exemplo Aham. daquele filho que tem muito dinheiro. Olha lá, hein? Que é o rico. Começa a bebedeira, começa com as noitadas, Eita. começa com a mulherada, Olha lá. pega uma doença ali, outra aqui. E aí, nós vamos só observando. E pedimos para os Exu que trabalham conosco, para também dar uma observada. Somamos toda aquela situação e o alto permite mostrar onde aquilo vai dar. Então, pedimos aos Exu para trancar o caminho desse filho. Porque senão é uma queda, meu filho. Que não é igual tobogã, que o filho pisa no chão, não, no final. É uma queda, meu filho, sem fim, É por causa da inércia, né? desenfreada. Sim. Então temos que dar uma freada no filho. E aí vai vir a correção. O caboclo vai mostrar pro filho a disciplina, o papel da confiança. E as caboclas vão ajudar na natureza psíquica e emocional. Filho já conversou com alguma cabocla já? Já, sim, senhor. Sabe o papel delas? Qual que é essa cabocla? Para ajudar a família. Ajudar as gestantes. Ajudar, meu filho, a manter o núcleo familiar, Olha só. o relacionamento. E junto com cada cabocla tem muitas pombagira que ajuda nesse papel. Junto com o caboclo Ogum Beramá tem outros companheiros, Exu também. Inclusive depois da nossa conversa aqui, um outro vai vir conversar aqui com você. Que a gente vai poder fazer um diálogo? Eu vou autorizar ele vir no meu cavalo. Oh, agora sim, hein? Você sabe com quem que eu... Quem que é? Você pediu muito. Oh.
Você pediu muito. Pedi, né? Sabe quem que o caboclo tá falando? Quem? Filho não sabe? Ah, e agora esse caboclo? Chu do lodo. Oh, sério? Pois é, meu filho. O senhor vai autorizar? Vou autorizar. Agora sim. Graças a Deus. É que o cavalo estava meio assim porque ele respeita muito essa entidade. Respeita. E Sabe? tem que respeitar mesmo. É. Deve respeitar a todos nós. E nós também respeitamos cada um dos filhos. Não, eu nem ia pensar nisso, caramba. Tá certo então, maravilha. Vamos. Fico muito agradecido por o senhor ter ajudado a agilizar isso daí, viu? Começamos o ano muito bem, hoje é só dia 2. Em que consiste, seu caboclo? Real qualidade de vida. E como colocar isso na cabeça de um ser humano que está condicionado com os valores de uma sociedade doente? Veja, meu filho. Buscar os ensinamentos de Cristo é a chave para toda a saúde psíquica e emocional. É a chave para a harmonia da família, para ter bons laços de amizade. As forças crísticas, quando vive na vida de cada filho, traz o amor, traz a prosperidade, traz a saúde, traz tudo de bom. Mas ainda os filhos não acordaram para essa realidade. O senhor sugere a meditação como uma forma de ascensão? É um dos caminhos, mas não é o único. Certo. A vida tira para aprender a valorizar? O que eu acabei de falar da história do rico? Que, com certeza. Disse que há riquezas presentes em tudo e em todos. Como reconhecer a riqueza de um momento de tristeza? A tristeza, meu filho, nada mais, nada menos que é uma emoção para demonstrar que tem alguma coisa que precisa se harmonizar. Tem que olhar com outro ponto de vista. A harmonia interna causa ações de humildade, amor e tolerância. Seria isso? A harmonia é o ser. Apenas ser. Ser e estar. No completo agora, conectado com essas forças, que é a força da vida, meu filho, que percorre todas as dimensões, todas as falanges, toda forma de vida. Essa força universal, ela que mantém a integração, mantém todos os elos unidos. Senhor Caboclo, nós estamos aproximando aí os 10 minutos finais. Eu quero falar para o senhor, primeiramente, o que é mais importante do seu ponto de vista que o ser humano iniciando nessa caminhada na espiritualidade saiba a respeito de mediunidade, como cultivá-la e como melhor servir ao próximo? Complexo, danoso, caminhos de espinhos, caminho de vitória, mas no fim vale muito a pena. O sacerdócio, aquelas pessoas que vêm com essa missão, como elas devem encarar tal responsabilidade?
pensar, meu filho, não apenas em si, mas também viver para o próximo. Esse é o caminho. Tem muito filho que quer ser um pai, um dirigente, para achar que é o bom. E aí a cobrança vem intensa. Tem que pensar no próximo. É a caridade. Certo. E eu gostaria que o senhor falasse de uma situação onde a sua atuação foi necessária, convocada pelo astral superior, para um terreiro ou para arrumar uma situação, algum fato que já aconteceu na sua vida, que teve que agir em equipe, do qual a gente pode tirar uma lição que mais marcou para o senhor. Veja, meu filho, são tantas situações, mas para mim é um grande privilégio estar aqui falando com você e com cada filho. Sim. Foi pedido. E para Caboclo Ogum Beira-Mar tá aqui falando com cada filho. Sim, sim. Tem toda uma preparação. Tem uma falange por trás disso. Tem muito companheiro cercando todo o ambiente. Tem que cercar o ambiente, inclusive na forma psíquica, meu filho. Para não ver interferência no aparelho. Para a mensagem sair de uma maneira mais clara. E hoje foi um momento que deu abertura. Oh, graças a Deus. Graças a Deus. Então essa mensagem não é apenas minha, mas recebi muita orientação também de outros companheiros que gostariam de estar aqui também comunicando. E aí, essa mensagem é de cada um deles e também minha. É uma soma, meu filho. Graças a Deus. Ninguém faz nada sozinho. Louvado seja. O senhor acabou. Disse que os ensinamentos básicos da humanidade são amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, viver sem intencionalidade e desapegar-se das posses, paixões e desejos. É muita coisa para uma pessoa só? Não é, meu filho, se você focar em um ponto. Pega um ensinamento e vive ele. Põe ele na mente. Porque os filhos gostam muito de ler livro, de assistir vídeo, fazer curso, buscar solução de muitas coisas. Mas é tão simples, meu filho. Pega um ensinamento crístico e põe ele na tua vida. Mas não se engane achando que o caminho vai ser flores, não. Não. Porque para viver os ensinamentos crísticos, muitos vão falar mal de você, vão querer te prejudicar, você vai ser testado. A ferro e fogo, você vai ser moldado numa pedra muito bonita. Nossa. Aí sim. Vamos embora então, meu filho. Não, só falta me dar uns 3 minutos só, se acabou. Vou pedir também sua mensagem final. Mas antes do senhor ir, eu queria saber assim, qual que é o papel daqueles que reencarnam no Brasil, que hoje já estão ligados à espiritualidade, seja através desse canal ou de qualquer outra maneira, para fortalecer uma transição favorável aos planos crísticos. Planos crísticos, meu filho, é uma coisa ainda uma incógnita para os filhos.
Por isso que se fala muito em nosso lar. É o que está mais perto, mais compreensão para os filhos. Mas o papel, tanto dos encarnados como os desencarnados, isso foi traçado pelos engenheiros siderais, meu filho, há milhares de anos. Porque já houve algumas tentativas em diferentes épocas da humanidade de conseguir integrar o conhecimento espiritual. Mas isso é uma conversa longa. E há alguns anos atrás, que o filho ainda nem havia estado na carne, mas estava em outro continente. Já havia um planejamento de unir grande parte de povos, civilizações, ambientes astrais em uma região planetária, aonde houvesse tolerância, compreensão e, acima de tudo, um povo de fé. E aí então, aqueles que estão nesse momento na carne, ou seja, do lado de cá, trabalhando, tem a missão de formar uma coisa, meu filho, muito grandiosa, que está crescendo, que está fomentando, não apenas na Umbanda, que foi recepcionada no Candomblé, outros cultos como o Vale do Amanhecer, mas essa região que vocês conhecem como Brasil tem grandes portais. E aqui eu termino meu assunto porque eu não posso falar mais. Tá certo. Então, seu Caboclo, passa uma mensagem final para todo aquele que agora falou assim: será que o Caboclo está falando para mim mesmo? Ou é para quem precisa ouvir? Todo mundo precisa, porque senão não tava na carne. Principalmente para quem tá apanhando muito aí da vida. Para de brigar. Seja uma pessoa mais compreensiva consigo mesma. Não precisa ficar lendo Bíblia e nem proclamando evangelho para os outros, não. Tem que viver as palavras crísticas. Tem que amar a si, tem que amar o próximo, tem que amar a Deus. Isso aí vai dar força. Coloca isso como uma missão de vida, que o salto vai ser grande. Quanta coisa vai ser evitada, meu filho. Salve, seu Caboclo. Graças a Deus. Agradeço muito o senhor, porque eu também tenho mentalizado, pedido ao astral mais diálogo com caboclos, dessas falanges que as pessoas dizem ser diferentes. E por que não se recebe caboclos como o senhor em todos os terreiros, seu Caboclo? De Ogum, Caboclo Ogum Beira-Mar e os outros. Por que não recebe? É desse tipo de falange. Meu filho, nós estamos trabalhando em cada terreiro. Não importa se está incorporado ou não. Não importa. Tá certo. O papel é o mesmo. Mas, meu filho, tem alguns lugares que são complicados. Mas a gente faz a correção. Salve, salve. Salve, seu Caboclo. Muito obrigado pelo presente de ano aqui, com a sua presença e esses ensinamentos. Salve, salve, meu filho. Graças a Deus. Espero que o filho tenha gostado da mensagem do Caboclo. Foi muito útil. Vou ser sincero pra você, meu filho. Não sei quando eu vou voltar. Ô, seu Caboclo, vai voltar logo, se depender de mim. Mas aguardamos uma nova oportunidade. Que venha do alto. Eu já vou indo porque tem muito trabalho. Vamos lá, vamos trabalhar. Vou limpar aqui o ambiente. Isso. Tá certo? Tá certo, seu Caboclo. Aí o companheiro vem aí. Tá certo. Salve. Muito obrigado. Salve, seu Caboclo. Graças a Deus. Eu vou te contar um segredo, meu filho. Esse eu gravo ou não? Não, esse não grava. Tá bom, pode falar.